é no domingo. Ilha do Retiro para pegar o Vasco da Gama. E a sexta-feira do esporte. Diga lá, Vinícius Calado. Valeu, Vibrante. Um abraço a você, um abraço também a nossos companheiros, Diego, Moisés, a todos que estão conosco desta sexta-feira, dia que o elenco do esporte há pouco terminou, mas uma atividade visando o confronto com o Vasco, domingo, 8h30 da noite, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O elenco ainda realiza amanhã à tarde mais um dia de preparação, o último antes desse duelo com a equipe Cruz Maltina. Os ingressos para o jogo seguem com valores promocionais até amanhã, às 11h59 da noite, entradas a partir de R$20, e o técnico Daniel Paulista praticamente descartando a presença de Lucas Lima. O Sport ainda não se posicionou oficialmente, mas o atleta teve entorse diagnosticada através de exame de imagem, a entorse no tornozelo, e Atêncio, que não conseguiu concretizar a negociação com o clube do Oriente Médio, voltou a treinar com o elenco, e a tendência natural é que Lucas Lima esteja fora do jogo e Atêncio seja o seu substituto. Na lateral esquerda, Kevson deve ficar no banco e Aderlan deve pela primeira vez ser titular, e no ataque, naturalmente, Derek voltando à titularidade após cumprir suspensão diante do Palmeiras. O provável time titular do Sport para encarar a equipe do Vasco deve formar com Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Aderlan, Rivera, Zé Lucas, Atêncio, Léo Pereira, Derek e Mateuzinho. A arbitragem para Sport e Vasco também já está definida e escalada, será de peso, viu? O FIFA, Rafael Claus de São Paulo, que ontem estava na Fonte Nova e apitou Bahia 1, Fluminense 0 pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, terá como assistente 1 o também muito experiente Alex Ang Ribeiro de São Paulo. O assistente 2 será Joverton Wesley de Souza Lima de Rondônia. Quarto árbitro, Murilo Tarrega Victor de São Paulo. O VAR terá 3 mineiros. Como árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, e os 2 assistentes. Número 1, Ellen Aparecida Gonçalves Silva Araújo. Número 2, Vinícius Gomes do Amaral. O Sport, que tem até a próxima terça-feira para anunciar contratações, reforços, e está muito próximo de oficializar o lateral esquerdo Luan Cândido, atleta de 24 anos, mas já com uma boa rodagem no futebol. Foi formado no Palmeiras, saiu negociado com o RB Leipzig da Alemanha, depois retornou para o Brasil e passou 4 temporadas, melhor dizendo, 5 temporadas consecutivas no RB Bragantino, onde teve grande destaque. No RB Bragantino, quase 200 jogos com a camisa do Massa Bruta. A melhor temporada foi 2022, onde teve 50 jogos, 13 gols e 3 assistências. Na temporada passada também teve uma minutagem muito interessante, foram 53 jogos, 3 gols e 1 assistência. Na atual temporada estava emprestado ao Grêmio, mas aí não teve sequência, apenas 3 jogos, e não atua desde o mês de julho. O negócio entre RB Bragantino e Sport por Luan Cândido está na reta, nos trâmites finais, e a qualquer momento o Leão vai oficializar a chegada do atleta por empréstimo até o final de 2025. E a contratação de um lateral esquerdo que está muito bem encaminhada. Contratação muito próxima, e a qualquer momento, o Sport poderá estar divulgando o nome de Luan Cândido. Bom jogador, qual a avaliação, em que patamar vocês colocam esse atleta, hein, Diego Eduardo? Ô, Vibrante, se levarmos em consideração aos nomes que foram especulados para a posição nessa semana que passou, falaram de Sávio, lateral do Remo. Depois falaram de Mário Sérgio, do Ituano, que jogou no Ituano e que hoje está no Avaí. E o Luan Cândido, para mim, sobe muito o patamar do que o Sport vem procurando. Porque, bem como falou o Vinícius Calado sobre o jogador, é um atleta que não só joga na lateral esquerda, pode jogar mais avançado, como um ponta. E é um ponto muito interessante, porque o Sport precisa de alguém que seja da característica parecida com o do Matheus Alexandre. Um jogador que tenha imposição física, um jogador que tenha velocidade. O Luan Cândido tem 1,84 m, é um jogador alto, um jogador forte, e pode muito bem ajudar esse Sport. Fechando o negócio, para mim o Sport já consegue compensar e muito essa questão da lateral esquerda, que vem sendo uma grande dor de cabeça. Não é à toa que em 2022, como foi trazido pelo Vinícius Calado, ele marcou 13 gols. Um jogador que também tem essa questão de ser um lateral artilheiro, apoia muito bem o ataque, tem uma característica semelhante ao do Matheus Alexandre, que é da imposição física, que é uma coisa que eu gosto muito. E para um time como o Sport, que precisa compensar algumas lacunas, que não tem tanta força, tanta técnica, mas pode compensar com força e com qualidade, para mim é uma peça que pode cair muito bem para esse setor que vem sendo tão criticado e tão aproveitado pelos adversários.
Ah, isso aí eu não tenho dúvida, não. E muito aproveitado pelos adversários que o Sport tem enfrentado nesse Campeonato Brasileiro. Vinícius, você tem um time base do Vasco, do Felipe Coutinho, do Lucas Piton? Tem um time base do Vasco que vai jogar? Vibrante, olha, antes eu posso falar rapidinho do Luan Cândido. Não, deve. Coisa bem rápida antes da gente entrar no mérito do Vasco da Gama. Muito do que o Diego falou. Até tem uma característica do Luan Cândido, que eu acho que você pode até se debruçar, que você tá aí há quanto tempo na crônica? 40 anos? Também é de lascar, né? Peraí. Não, né? Exagerei, foi? 28. 40, tá, peraí. Ô Vibrante, nesse longo tempo, você se lembra de grandes cobradores de falta, grandes nomes na bola parada do esporte? Na história, você está dizendo? Sim, nesse teu período de carreira aí. Batedores de falta direto pro gol, você fala, né? Sim, cobrador, bola parada, cobrador de pênalti também que tenham um grande aproveitamento, você se recorda? Meu irmão, assim, peraí. Deixa eu... Adriano, que passou no Náutico também foi Adriano Gerlin, Nildo, Gaúcho. Gaúcho batia forte, eu lembrei de Gaúcho. Luizinho Neto, né? Sim, Betão. Aí eu voltei um bocado. Mas você se lembra o último grande batedor, o último grande jogador de bola parada do esporte? Quem foi? Não, é exatamente isso, eu não me recordo. Tá tentando recordar. Exato. Então, e decide muito, né, Vibrante? Bola parada pro futebol atual, pro nível que o esporte está competindo. Se você se recordar, 2020, quando Jair Ventura comandou o esporte, e o time se livrou do rebaixamento, para mim, com um elenco muito inferior a esse que está aí. E o esporte ganhou vários e vários jogos com bola parada. Pênaltis. Lembra do Iago Maidana? O esporte tinha um pênalti, Maidana ia lá, convertia. Todos. Oi? Convertia, era incrível o aproveitamento dele. Isso, convertia, o esporte ia lá, se fechava, sofria e vencia. Dessa maneira, se manteve na Série A. E o Luan Cândido, né, inclusive nessa temporada que a gente citou e que o Diego relembrou aí de 2022, com 13 gols, o Luan se destacou muito por essa assertividade na bola parada. Muito, muito bem nas conversões de cobrança de pênalti, tendo também essa bola parada direto para o gol, também sendo um ponto interessante. Pela estatura, vai bem também no jogo aéreo ofensivo. Então, é algo que o esporte adiciona, além do nível do atleta, né, Vibrante? Formado no Palmeiras, passou 2 temporadas no Leipzig, da Alemanha, voltou 5 temporadas no RB Bragantino, foi para o Grêmio, não teve uma sequência, mas é esse o nível que o esporte traz agora para uma posição que um Cariús não conseguiu ter regularidade nem bom nível numa sequência em 2025, Dalbert. Aconteceu o que aconteceu, não está mais na ilha, e Kevson é muito abaixo, então é esse o tipo de reforço que chega para agregar agora no esporte. A escassez de cobradores de falta, não só no esporte, né? No geral, na minha forma de avaliar, caiu. Antes a gente tinha... Vamos falar só do futebol brasileiro, não vamos estender para o mundo, não. Mas cobradores nacionais, por conta dessa história de terminou o treino, não pode mais ir cobrar falta, não tem muita repetição, risco de contusão, e eu acho que isso está acabando um pouquinho, cada vez um pouco mais, com os especialistas de bola parada, porque vou voltar um bocado no tempo, tá? Santa Cruz tem um zagueiro aqui chamado Amarildo, que o finado Adilson Couto o apelidou de o calibre 12. Amarildo cobrava, em média, 50 faltas após o treinamento. 50. Ele ia lá cobrar 50 faltas. Aí o índice dele era uma loucura. Era lá em cima, altíssimo. Só que hoje o pessoal de comissão técnica e tal não permite mais que os jogadores façam isso. Né? Essa repetição toda. E a repetição leva à perfeição para um batedor de falta. Então eu acho que diminuiu no geral. O que acontece hoje em dia, não sei se podem concordar comigo, é a respeito da forma como os treinamentos vêm sendo levados. Porque eu entendo que o futebol hoje vem ganhando muita velocidade. O jogador passa a ser mais trabalhado para ser forte fisicamente e de explosão. O futebol hoje em dia vem mudando com relação não só com as regras, mas sim com a intensidade.
São 90 minutos que você deve mandar carga máxima, correr o máximo que puder. Jogadores que correm 15, 20 quilômetros por jogo, é algo assim absurdo. Deixou de ser aquele jogo cadenciado. Então, as cobranças de falta deixaram de ser aquela prioridade, né? Aquele futebol arte, aquela primazia, que já não vemos com tanta frequência assim. Não apenas dentre destaques em nível nacional, mas de fora também. Eu não me recordo agora de um cobrador oficial de faltas que faz acontecer em nível europeu. Nem nas seleções principais eu consigo ver isso. Nem na Espanha, em Portugal ainda tinha o Cristiano Ronaldo, né? Mas hoje ele joga de uma função diferente, como atacante. Na França também não, né? E olha que na França teve Zinedine Zidane, teve Michel Platini, que cobravam faltas assim com perfeição. Então, hoje em dia, deixou de ser um recurso valioso, passou a ser algo assim com pouca importância, né? Uma coisa assim passou a ser uma coisa secundária, né? A cobrança de falta, a bola parada, coisa que deveria ser muito apostada, porque hoje é só força física, jogo posicional e velocidade. Mas bom, falando do adversário do Sport, o Vinícius, teremos aí um possível Vasco da Gama? Temos sim. A gente traz que Tietê lesionou contra o Corinthians, não jogou contra o Botafogo, a tendência é que não jogue contra o Sport. Paulo Henrique, o lateral direito, voltou para o clássico contra o Botafogo no meio de semana, mas voltou a sentir um incômodo na coxa, então é mais um que deve ficar fora contra o Sport. Provável time titular do Vasco, Vibrante. Léo Jardim no gol, na direita, sem o Paulo Henrique, o Puma Rodrigues deve ser o escolhido pelo Diniz. A zaga, a tendência é que seja Hugo Moura e Lucas Freitas, mas o Robert Renan também foi contratado pelo Vasco e pode surgir ali na vaga, por exemplo, do Hugo Moura. Na esquerda, Lucas Piton. No meio-campo, Jair, ex-Sport, que saiu de uma lista de negociáveis para hoje ser titular absoluto, inclusive marcou o gol no meio de semana contra o Botafogo. Ao lado dele, sem o Tietê, Cauã Barros, revelado pelo Vasco, né, cria da base, muito elogiado pelo Diniz, deve se manter na titularidade, foi muito bem contra o Botafogo. Na criação, o craque Felipe Coutinho. E no ataque, Ryan, que você vai lembrar, no primeiro turno, matou o confronto contra o Sport, né? Ele entrou, arrancou pela esquerda ali, pela ponta esquerda, quando o Sport estava pressionando, estava 2-1 para o Vasco e marcou o terceiro gol. Ele deve formar um ataque junto com Verratti e Nuno Moreira, Vibrante. Aí é inevitável a gente não puxar o assunto com o Felipe Coutinho, por conta da história que ele tem no futebol brasileiro e no futebol mundial, seleção brasileira e etc. Esse cara vai receber, Moisés, algum tipo de atenção especial pelo esporte? Deve receber? Tem que ter, né? O Coutinho é de onde você pode esperar alguma coisa, até porque você não pode deixar de jogar livre. Quem acompanhou o jogo do Santos, acho que ali é importante analisar aquele jogo, que ele jogou livre, né? Se você analisar aquela partida, Coutinho era o homem das jogadas. Jogou livre e solto. Então o Sport tem que ficar muito atento com ele, tem um passe bom, finaliza bem, então não pode deixar ele solto, não. Agora, claro, tem que pensar também no todo, né? Porque não é só o Felipe Coutinho, mas de qualquer maneira, estamos falando de um atleta que tem ali o que entregar, né? Então não pode deixar ele livre no jogo de domingo, Vibrante. Algum outro ponto forte do time do Vasco que vale a pena a gente ressaltar, Diego? Ô Vibrante, se por um lado a defesa do Vasco ela é fraca, porque não é à toa que o time foi ao mercado para trazer zagueiros, e um deles é o Robert Renan, eu pontuo o Verratti, um jogador para mim perigosíssimo, marcou gols no jogo de ida em São Januário contra o Sport, 3-1. Então, além do Felipe Coutinho, que é sem dúvida a referência técnica da equipe, jogador que, diante de uma limitação grande que tem o Vasco da Gama com relação à parte da marcação e da defesa, o Felipe Coutinho ainda sobressai. Até me atrevo a dizer que merecia até uma observação por parte do Carlo Ancelotti, porque ele está conseguindo produzir muito para um time que está em 16º lugar. O Felipe Coutinho já marcou 8 gols na temporada e é o maestro dessa equipe, mas o Verratti, pelo jogador que tem, né? Jogador muito físico, jogador que faz muito bem o pivô, jogador alto, forte, argentino, um dos capitães da equipe do Vasco, para mim é outro que merece uma marcação triplicada, não digo dobrada, eu digo triplicada, porque o que ele fez no Sport, naquele jogo em São Januário, tem que se preocupar e muito se não quiser ser surpreendido no domingo.
Agora, Vibrante, me preocupa muito no esporte esse lado esquerdo. Ok, que tá trazendo aí um lateral já foi falado aqui, mas você não tem ele ainda, né? Então você vai para o jogo com o lado de defesa ali fragilizada, né? Então acho que tem que se preocupar muito com isso, porque se demorou muito para contratar um lateral esquerdo, trouxe o Kevson que não rendeu, chegou emprestado, está aí no esporte, é realidade, é o que tem. Agora, para um jogo como esse, da importância, do tamanho que é você ir para um jogo sem ter essa segurança pelo lado esquerdo, me preocupa muito. Porque aí você tem um ponto à direita do Vasco que ataca muito por ali, né? Então tem que ficar atento nesse jogo de domingo, porque eu estou preocupado nesse lado direito, lado esquerdo de defesa do esporte, Vibrante. Não sei se teve parcial. Eu, pelo menos, não acompanhei. Teve parcial de venda de ingresso, Vinícius? Teve não, Vibrante. Nada até agora. Será que o público vai ser pequeno, hein? O dia, Não, já mas- não, dia e hora não ajudam, né? Não. E também o resultado de segunda-feira, né? Não só o resultado, mas como foi, né? Construído, né? E aí junta 3-0 com... fora o baile. Isso, exatamente. E junta com o horário e o dia da partida, é muito complicado, né, Vibrante? Mas, assim, não teremos os 26 mil, né? Mais de 26 mil, como aconteceu em algumas oportunidades de maneira recente. Mas eu acredito que mais de 15 mil torcedores teremos contra o Vasco, sim.